Antes de começar as notícias, senhoras e senhores, eu quero desejar a vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês o que está acontecendo hoje em Brasília é fora do comum. Gente, hoje nós temos avalanches, pancadas, sucessão de bombas caindo uma atrás da outra no colo do Lula e do STF. E não é só do ministro Alexandre de Moraes não, tá? Presta atenção aqui, porque eu vou te mostrar agora é de deixar qualquer um de queixo caído. Só para começar, temos uma testemunha-chave, uma queima de arquivo, viu? Um caso importante que poderia entregar todos os políticos corruptos. Sabe aquela figurona? Nome de peso mesmo? Acabou de ser encontrada morta. E vocês vão saber tudo sobre isso, todos os detalhes e destaque dessa notícia que está incendiando o mundo. E agora segura essa, viu? Porque é essa que você vai ver agora. Se você ainda tinha dúvida do que o governo Lula está totalmente perdido, totalmente arruinado, sangrando, vocês acreditam que Lula acabou de se entregar em uma fala totalmente desesperada, que entregou todo o sistema de vez? E todos os detalhes e destaque dessa notícia também vocês vão ver no nosso editorial. Mas não para por aí, tá? Diretamente dos Estados Unidos, lá da Casa Branca, nós temos uma notícia que pegou o mundo todo de surpresa. E eu vim trazer aqui para vocês, de primeira mão. Trump acaba de tomar uma decisão que mostra que ele não está para brincadeira. E só para vocês terem noção, gente, deixou a esquerda do mundo todo em pânico e acendeu um alerta bem grande entre a esquerda, tá? E segundo informações que eu apurei, nem os esquerdistas daqui gostaram disso não. Mas não para por aí, porque a cereja do bolo vai vir no momento que vocês verem o que vai dizer um aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos sobre ninguém mais e ninguém menos que André Mendonça. Segundo ele, André Mendonça entregou todo o sistema de vez. E eu vou trazer também este vídeo para vocês que promete incendiar Brasília. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês da CNN explicando como está o governo Lula. Mas antes, olha o que disse Ana Paula Henkel sobre as regulamentações das redes sociais. Prestem atenção, isso é de utilidade pública. Entender, Paula, o que é discurso de ódio, o que é ataque à democracia, o que pode fazer parte do debate ou não, porque, segundo o próprio ministro Dias Toffoli, eles são os editores do Brasil, né? O problema é essa lista. O que nós veremos nessa lista de discurso de ódio? Porque, veja bem, Paula, semana passada, há alguns anos, mais ou menos 3 anos, 4 anos, eu me senti ofendida, minha honra, eu me senti difamada por causa de um artigo de uma pessoa, não vou nem citar nome aqui não, provavelmente todo mundo vai saber quem é. Eu achei que feriu a minha honra, entrou ali, né? Não foi apenas uma discordância política, foi um discurso proferido numa plataforma importante. E eu achei que entrava, meu advogado, nós achamos que entrava no crime contra, né, a sua honra, difamação, calúnia. E eu entrei num caminho aí jurídico, procurei a justiça, perdi na primeira instância, venci na segunda, venci no STJ. E por assim, semana passada, venci mais uma vez, mais um apelo, mais um recurso, dizendo não foi isso. Mas o STJ disse, não, isso aqui passa a linha da discordância política. Isso aqui você feriu a honra de uma pessoa. Eu usei a justiça, eu confiei na justiça brasileira. Eu não fui bater na porta da plataforma e falar, olha, se isso aqui contra a minha pessoa seguir no ar, a culpa é sua. Twitter, X, Instagram, você é responsável por essa pessoa. Não, essa pessoa ela é responsável simplesmente por ela. A plataforma sequer sabe que aquela pessoa estava ofendendo, né, ferindo a minha honra. E aí, pelo processo que o Supremo quer, ele quer que, em vez de eu procurar a justiça, juízes de carreira que entendem sobre as nossas leis e Constituição, que eu vá bater na porta da plataforma e mostre para a plataforma, olha o que essa pessoa disse, essa pessoa atacou minha honra, me difamou, me caluniou. O que a plataforma vai fazer, Paula?
vai olhar para a minha petição e vai falar o quê? Não, isso aqui tá ok? Ou em quanto tempo a plataforma vai analisar o meu pedido? Ou seja, é um barata voa. Ninguém sabe de nada e nem eles sabem. Eles tiveram que se encontrar no almoço para tentar classificar o que é isso, o que é aquilo. Nem eles sabem, Paula. Agora, eles colocam uma pecha de justiça inútil no Brasil, porque nós vamos tirar o caminho correto de toda a nação livre e democrática, que tem leis. A gente pode até discutir se as leis são boas ou não, mas nós temos leis e tudo que a gente pede é que as leis sejam respeitadas. Nós vamos tirar das mãos da justiça e colocar nas mãos de quem? Do algoritmo? William Vac. O presidente Lula sugeriu hoje que o Brasil poderia voltar à normalidade política se cada macaco ficasse no seu galho. Ele se referia ao enfrentamento entre Executivo e Congresso por conta da anulação pelo Legislativo de um decreto presidencial, que Lula está pedindo agora para o STF reverter. Mas a natureza do problema é outra. É saber até onde vai o galho de cada macaco, coisa que cabe agora ao STF definir. Como sabemos, a galharia ocupada pelo STF paira majestosa sobre os demais galhos, entendidos como poderes da República. Mesmo assim, dada a gravidade da questão, o próprio Supremo dá sinais de que, nesse caso específico, preferiria que os macacos resolvessem a disputa entre si. Só nas aparências é uma disputa jurídica. É uma questão essencialmente política que envolve poder e chances nas próximas eleições, que um governo entende que pode virar a seu favor, contando literalmente com o Supremo como quebra-galho. Enquanto o governo pensa em encurralar o Congresso, acusando-o de proteger os que vivem em cima às custas daqueles que vivem por baixo. É uma tática de altíssimo risco. O governo é minoritário no Congresso, onde é visto cada vez mais como incapaz, sem agenda clara, além de aumentar impostos para financiar gastanças. A avaliação do governo não lhe dá nenhum conforto eleitoral, muito pelo contrário, ou seja, para qualquer galho que o Supremo se incline, dentro do Congresso o governo vai continuar desprestigiado, minoritário e com péssima articulação. E lá do lado de fora do Congresso, é um governo lutando para convencer que as políticas sociais, econômicas e fiscais não são apenas um quebra-galho para ganhar a eleição. É aquele papinho da esquerda, né? Os ricos contra os pobres. Só que a verdade é outra. E olha o que disse Maurício Marcon. Colegas ficaram sabendo que o Banco Central foi assaltado hoje. O Banco Central do Brasil foi assaltado. E o que me preocupa não é nem a questão da segurança, porque nós somos referência em segurança. Temos as urnas eletrônicas que todos sabem que são invioláveis, então vamos poder oferecer ao Banco Central do Brasil e as tecnologias que garantem uma eleição transparente. O que me preocupa, presidente, é como nós vamos fechar o caixa desse roubo que aconteceu lá. Falam em milhões ou bilhões. E aí a gente já sabe, caro colega Jordi, como é que o governo vai fechar. É imposto vindo! Algum imposto novo vai ser cobrado para fechar o rombo do Banco Central, tenho certeza disso. Mas deixadas brincadeiras de lado, presidente, mais um deputado do PT acabou de subir da tribuna e querer dizer ao povo que a derrubada do IOF, a oposição está defendendo os bilionários. Bom, todo mundo já sabe que isso é mentira, mas eu vou trazer algumas novas notícias relacionadas a impostos nas últimas horas. Que, claro, com certeza absoluta, é para pegar os bilionários. Colega Osmar Terra, notícia do Metrópolis. Petista faz andar projeto que cria novo imposto sobre cerveja. É óbvio que é só bilionário no Brasil que toma cerveja. É só bilionário que consome essa iguaria no governo Lula. Então o petista já está pronto, colega Osmar, para atacar imposto na cervejinha. A gente continua, notícia de última hora aqui, não é nada antigo, tá, pessoal? Governo, essa já tá aumentada, governo aumenta imposto de importação sobre carros elétricos e híbridos. É claro que só gente bilionária no Brasil anda de carro.
Então eles estão fazendo a justiça social. Se você anda de carro, o governo está dizendo que ele só aumenta imposto para bilionário. Então aqui, ó, sabe quanto a colega Jordi era no governo Bolsonaro o imposto para carro elétrico e híbrido? Zero. Zero era. Ontem o governo aumentou de 25 para 30. E se você acha que tá ruim 30, o ano que vem piora. Presidente vai a 35 a importação de carro. Que o governo ele só tributa quem é bilionário, segundo os petistas. Tem gente que acredita. Se você quer se defender da bandidagem que tomou conta do país e todo mundo sabe o que eu tô falando, PT, Gazeta do Povo. PT propõe novo imposto federal para quem tiver arma de fogo. Então, se você for se defender, já que tá difícil a segurança no Brasil, vai ter imposto. Também só se defende quem é bilionário. Bilionário se defende. Os pobres não vão sofrer com o aumento da cervejinha, aumento do preço dos carros, nem com a questão da segurança. Mas a boa notícia, caros colegas, é que tudo indica que nas próximas horas não haverá mais imposto. Presidente Lula está visitando, acho que aplicando uma mentoria lá, como roubar e não ser preso, para Cristina Kirchner. Foi visitar a bandida da Argentina para aplicar uma mentoria de como roubar e não ser preso. Tá lá. Enquanto o país afunda, Lula vai visitar uma bandida condenada em outro país. Este é o país que os deputados do PT dizem que o governo está defendendo. Ainda dizem que está defendendo os mais pobres. E agora, olhem isso, vocês vão ficar de queixo caído. Esquerdista quer justificar sucessão de impostos e rombos nas contas públicas que destroem a economia e arrebentam com o poder da compra do brasileiro. O governo está tão destruído que 383 deputados votaram contra. Ou seja, o governo não tem base nem no Congresso, nem na população. Sabe o que é a base do governo? O STF. Sabe o que diminui o poder de compra do salário mínimo? Inflação alta. Sabe o que gera inflação alta? Aumento sucessivo e progressivo de impostos. Sabe quantos impostos o seu governo criou durante a gestão Lula? 24. Sabe o que causa a carestia do gás, da gasolina, do café, do feijão, da picanha, da cerveja, que querem fazer um imposto agora? Exatamente impostos altos. Você promove uma carestia, uma sobretaxação de todos os produtos e, eventualmente, o poder aquisitivo das pessoas diminui e desaba. E aí, o que o governo exclama para justificar esse aumento de impostos? Os nossos programas sociais. Só que os programas sociais não existem praticamente no governo Lula, sobretudo nesse terceiro governo Lula. E esses programas sociais que não existem são sufocados pela carestia dos alimentos. E, ou seja, e mesmo arrecadando, mesmo tendo superávit, mesmo tendo um recorde de centenas de bilhões de reais de arrecadação por esses impostos escorchantes que afetam a população brasileira, o Brasil tá com rombo fiscal. Sabe por quê? O seu governinho, o governo Lula, gasta muito mais que arrecada e não gasta com o povo brasileiro. Gasta com uma máquina inflacionária, com uma máquina de Estado inchada, com 30 e tantos ministérios, como o da igualdade racial, que não faz coisíssima nenhuma, e pega dinheiro do povo pra gastar com apaniguado, com lambibota do governo. É por isso que a popularidade do seu governo tá lá embaixo. É por isso que o seu governo vai perder. E é por isso que eles criam exatamente manifestações completamente surreais, por exemplo, pra votar num senador só, pra regular a rede social, pra estabelecer um recrudescimento da censura, pra colocar abaixo a possibilidade da oposição ganhar as eleições, que é o que vai acontecer inexoravelmente, porque o governo Lula é um desastre. Gasta mais que arrecada, não faz programa social, gasta mal com apaniguado, aumenta imposto, aumenta o preço dos produtos, aumenta o preço do tudo e reduz o poder de compra do trabalhador, que ele diz defender. E depois diz que a culpa é do próprio parlamentar, que eventualmente é chantageado com a perda da emenda parlamentar. Coitadinho dos parlamentares. Flávio Dino chega assim e fala, não vou dar a emenda parlamentar pra quem não votar em mim, vou acabar com a emenda impositiva. Sabe por quê? Pra poder chantagear deputado, pra ceder emenda parlamentar pra aquele deputado votar junto com o governo. Só que o governo tá tão destruído que 383 deputados votaram contra. Ou seja, o governo não tem base nem no Congresso, nem na população. Sabe qual que é a base do governo? O STF, em que Alexandre de Moraes agora vai decidir, nunca vi isso, Alexandre de Moraes pega tudo, né? Decidir se a paradeira do IOF é constitucional ou não. Ou seja, a base do seu governo, do governo petista, é o Supremo Tribunal Federal, que o elegeu e colocou lá. Inclusive, gente, olhem esta notícia. Lula defende aumento do IOF e afirma, se não for ao STF, não governo. Aqui ele entregou todo mundo de bandeja. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT defendeu nesta quarta-feira a judicialização do aumento do imposto sobre operações financeiras IOF, defendendo as prerrogativas do executivo. Ele disse que se seu governo não for ao Supremo Tribunal Federal, ele não governa mais o país. Bom, aqui ele deixou claro quem está governando, né? Lula diz que reconhece o papel do Congresso e que cada poder tem o seu direito. Nem eu me meto no direito deles,
nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. Aspas, cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Completou Lula. Gente, mas Alcolumbre já está dando a solução para isso. E olhem esta matéria. Alcolumbre quer limitar quem pode recorrer ao STF contra decisões do Congresso. Tem informação na voz de João Victor Teófilo. Fala, João. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu encampar uma proposta que limita quem são os legitimados, digamos assim, a recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra decisões voltadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. A ideia de Alcolumbre é levar à próxima reunião de líderes uma proposta para barrar a judicialização da política. Segundo André Sadi da Globo News, Alcolumbre vai propor que os partidos políticos precisem ter um número mínimo de cadeiras no Congresso Nacional para que possam recorrer ao STF. Hoje, basta um deputado ou senador. O projeto ainda será elaborado e a ideia é apresentá-lo antes do recesso. O presidente do Senado defende nos bastidores que a medida será benéfica tanto para a política quanto para o Supremo Tribunal Federal. Pitoli. E aí, Bogão? Tá errado. É projeto destinado. Não tem que ter alvo projeto desse. Então, quer dizer, porque a partir do momento que a gente pensa assim, Burgo, mas aí vai impedir o PSOL de entrar com ação. Tudo bem, só que hoje impediria também o Novo, que tem feito um belíssimo trabalho. Quer dizer, não é assim, não se faz projeto de lei de uma magnitude dessa, direcionada a determinada pessoa, determinado partido. O que tem que acontecer é colocar os ministros do Supremo Tribunal Federal no quadrado deles, que é interpretar a Constituição e não fazer política. Tem que responsabilizar. Mete um impeachment, por exemplo, no ministro desse, para ver se não volta para o quadrado deles. Agora, não adianta. Poxa, mas que... Bogo, veja, é um jogar para a plateia que me cansa. Isso aí me canta. Ele está sinalizando o que para quem? Isso é um negócio que ligou nada a lugar nenhum. Essa é a verdade. Ele está sinalizando o quê? Nossa, agora nós vamos limitar a ação. Tá, vai limitar a ação de quem? Percebe? Os caras, eles estão corrigindo arestas, tirando a liberdade. É por isso que eles querem tanto calar as redes sociais. Vamos lá, Bogo. Quer ver? Vocês vão ver porque que eles querem tanto calar as redes sociais. Olhem o que disse Alan dos Santos, diretamente dos Estados Unidos, envolvendo ninguém mais e ninguém menos do que o ministro do STF, terrivelmente evangélico, indicado por Bolsonaro, André Mendonça. André Mendonça confessou que o STF é um STF criminoso. Ele vira e fala que o STF, em alguns momentos, está extrapolando, invadindo competência do Legislativo. Ele só não é homem o suficiente para falar o óbvio. Qual que é o óbvio? Olha, os meus colegas lá no Supremo, eu sou voto vencido, são todos criminosos. Eles todos estão cometendo crime de irresponsabilidade. Eles deveriam todos ser impeachmentados. Então ele é o único que quer cumprir a Constituição. Todos os outros têm que estar fora. Extrapolar um outro poder, senão crime de irresponsabilidade. O André Mendonça confessou que o STF é um STF criminoso. Isso não é figura de linguagem. Sim. Isso é o que mais assusta. Coloca o vídeo aí, produção. Vamos lá, olha ali. Supremo hoje, e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de política. Nem preciso ouvir o resto. Peraí. O cara está reconhecendo que o judiciário brasileiro está violando o pacto constitucional e não está respeitando a Constituição. Ele diz que em alguns momentos, dane-se, se for um é o suficiente para essa galera não estar mais lá. Não pode haver um caso de crime de responsabilidade. Não há na Constituição brasileira, olha, se for só 3 vezes, está tudo bem. Igual, como é que é? Se for cartão amarelo, ainda pode continuar jogando. Aí se for cartão vermelho, tira de campo. Não, o cartão vermelho é invadir a competência. Sim. O cartão vermelho que tira de campo já é a invasão de competência. Na verdade, não é nem cartão vermelho. O cara tem que ser punido para não jogar mais. Ele não pode voltar no outro jogo. Banido, né? Ele é banido. O cartão vermelho faz o jogador sair do jogo. Ele é suspenso. Ele é só suspenso daquele jogo ali. O caso da interferência é outra coisa. Ora bolas. Pô, o André Mendonça reconhece... Porque assim, o cara é jurista. Ele não é orangotango. Ele é jurista. O André Mendonça, pelo menos, ele sabe um pouquinho de direito. Só que ele não é orangotango. Ele vira e fala que o STF, em alguns momentos, está extrapolando, invadindo competência do Legislativo. Ele só não é homem o suficiente para falar o óbvio.
Qual que é o óbvio? Olha, os meus colegas lá no Supremo, eu sou voto vencido, são todos criminosos. Eles todos estão cometendo crime de irresponsabilidade. Eles deveriam todos ser impeachmentados. Olhem isso. Vocês entenderam o que quis dizer André Mendonça? E agora olhem essa notícia. Queima de arquivo, não sabemos, mas olhem esta notícia. Testemunha-chave do caso Odebrecht no Peru é encontrada morta. José Miguel Castro cumpria prisão domiciliar por ordem do Judiciário. José Miguel Castro Gutierrez, ex-gerente municipal de Lima e colaborador no processo judicial que investiga a atuação da Odebrecht no Peru, foi encontrado morto em sua residência no último domingo, dia 29. O Ministério Público confirmou o falecimento e iniciou diligências preliminares para esclarecer as circunstâncias da morte. Castro era economista e ocupou a gerência municipal durante a gestão de Suzana Villarán entre 2011 e 2014. Nesse período, segundo o Ministério Público peruano, ocorreram pagamentos ilícitos realizados por Odebrecht e OAS para financiar campanhas políticas em troca de benefícios contratuais. Em maio de 2019, Suzana Villarán admitiu que sabia dos aportes da construtora e declarou que a decisão de aceitá-los foi conjunta com Castro. Aspas, tomei a decisão junto com ele, declarou na ocasião. No mesmo ano, Castro passou a colaborar com a Justiça. O fiscal José Domingos Pérez explicou que a colaboração possibilitou abrir novas frentes de investigação contra gestores da empresa municipal responsável pela linha amarela e permitiu o pedido de suspensão da cobrança de pedágios. Aspas, tudo que o senhor Castro entregou, as provas que se puderam obter como consequência de sua colaboração, foram oferecidas e admitidas para serem apresentadas no julgamento que vai começar contra a ex-prefeita de Villarán, afirmou. Castro figurava como testemunha-chave, também como réu. A acusação contra ele incluía organização criminosa, corrupção de funcionários, lavagem de dinheiro, lavagem ativos, com pedido de pena de 25 anos de prisão. O julgamento está previsto para começar em 23 de setembro, no 3º Juízo Penal Colegiado Nacional. Bom, mas e vocês? O que vocês acham que aconteceu nesse caso? Vocês acham que foi queima de arquivo? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. E agora olhem essa decisão de Donald Trump que pegou todo mundo de surpresa. Governo Trump fecha definitivamente histórica agência de ajuda internacional, USAID. Um estudo coordenado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, ISGlobal, é publicado na revista The Lancet. Alertou que os cortes na ajuda norte-americana podem levar a mais de 14 milhões de mortes evitáveis até 2030. O governo norte-americano, liderado por Donald Trump, anunciou esta noite o fim das operações da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, criada em 1961, considerado durante há décadas a maior distribuidora de ajuda humanitária do mundo. A USAID estava em processo de desmantelamento desde fevereiro, quando começaram os cortes nas despesas públicas, promovidos pelo magnata Elon Musk. Mas a partir de hoje, o Departamento do Estado assume a gestão total de toda a assistência internacional dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, frisou em comunicado que a USAID não cumpriu seus objetivos desde o fim da Guerra Fria, além de ter criado uma rede de organização não governamentais, ONGs, que viveram à custa de contribuintes americanos. Aspas, esta era a ineficiência, chegou oficialmente ao fim, sob a administração de Trump. Finalmente teremos uma ajuda externa que prioriza os nossos interesses nacionais. Fecham aspas, vincou Rubio. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo editorial.